de volta. No bloco anterior eu perguntei ao nosso convidado que ele fizesse uma comparação dos danos entre a maconha, o crack e a cocaína. Jesus, é com você. Na realidade, toda droga causa dano. Inclusive as drogas lícitas, aquelas que são permitidas por lei, o cigarro, o álcool, talvez causam malefícios até muito maiores e que muitas vezes não são de pronto, imediatamente verificados esses efeitos, essas consequências, mas elas se cronificam, não tem uma ação aguda, a sua ação é crônica e causam danos muito maiores. Essas drogas que são ilícitas, normalmente a atuação dela é mais no cérebro. As outras causam problemas nos rins, no pulmão, no coração, no fígado, principalmente no fígado, que é o órgão hematotóxico, né? Ele recebe todas as toxinas e transforma toda a substância em radicais menos lesivos, ele vai fragmentando em drogas menos lesivas, capazes de serem eliminadas pelo sistema excretor. E aí nós precisamos saber se esse organismo tem saúde para poder fazer frente a essa substância, o que nem sempre acontece. E, se não tem, vai se debilitar ao longo do uso sistemático e abusivo. Recreativo num primeiro momento e abusivo depois. É a droga do ainda. As pessoas falam assim, puxa, mas ela dá prazer. Sim, porque ela substitui a dopamina, basicamente. Quer dizer, noradrenalina. Na verdade, quase todas têm o mesmo papel, né? Tem a mesma função de causar prazer. Ela é prazerosa, claro, nós não podemos ser hipócritas. Só que tem um preço. E é esse preço que as pessoas não acreditam. E pagam um preço alto em busca desse prazer sem limite, por conta desse imediatismo. E esse imediatismo geralmente surge nas pessoas inconsequentes, maduras e inconsequentes, nos jovens que têm aquela síndrome de eu posso tudo, síndrome de Batman, de super-herói, né? De autoafirmação. Justamente nesse momento é que ele é pego, e é nesse momento que se instala. 80% normalmente é nessa fase. Mas voltando à sua pergunta, todas elas são nocivas. Só que algumas, elas deprimem o sistema nervoso central, outras estimulam, né? E outras distorcem. Vamos tentar descrever. Umas deprimem, fazem com que a tua ansiedade ela vá embora. Você consegue relaxar, você consegue dormir. São os narcolépticos, né? São todos os derivados do ópio, os opiáceos, os opioides, né? Aqueles que são fabricados em laboratórios, aqueles que são advindos, são derivados da substância natural, que provocam um entorpecimento, tá? Dá sono, relaxam, né? São os estimulantes, a cocaína, o crack, que dão uma super agitação psicomotora, estimulam, excitam. E principalmente o LSD e outros alucinógenos, né? Inclusive aqueles que de fundo de quintal, algumas substâncias naturais, algumas flores, algumas folhas, que provocam essas distorções na mente. Provocam alterações, muitas vezes, para o resto da vida, né? Provocam reações químicas no cérebro que nunca mais a pessoa vai ser a mesma. Ela pode até voltar a ter uma vida natural, mas depois de 10, 15 anos é possível que ela volte a ter os efeitos, aqueles flashbacks. Ela começa a ter alucinações em momentos que ela não tem controle, né? Então a maconha deprime, a cocaína e toda a metanfetamina, o cristal, o êxtase estimula,
E os alucinógenos, né? O santo daime lá, que é aquela substância natural que é usado lá em Rondônia, no Acre, por algumas seitas, né? União do Vegetal e algumas outras, que são alucinógenos. Então nós temos esses grupos. E normalmente quem procura as drogas, ele começa a usar qualquer droga, depois ele se afiniza com uma determinada droga e a gente chama de droga de eleição. Ele elege aquela droga e é inconsciente, aquela droga que o satisfaz. Na realidade, nós discutimos se a pessoa busca a droga para ter prazer ou se ela busca fugir do desprazer que ela vive, a infelicidade que ela está vivendo. Okay. E normalmente a gente vai ver no bojo dessa questão que sempre as pessoas que buscam isso é porque ela não está bem consigo mesma. E a gente, segundo a Organização Mundial de Saúde também coloca, são os fatores primários. São as características emocionais que esse organismo apresenta e que isso é o motivador de estar buscando as drogas. Jesus, você citou o êxtase. O êxtase tem invadido as nossas baladas, danceterias, que o êxtase ele tem um formato, ele parece um medicamento, então ele, em muitas situações, ele passa bem, passa por revistas, enfim. O êxtase pode matar? Pode. Qualquer uma dessas drogas pode. Inclusive o êxtase? Inclusive o êxtase. Só que o que nós temos aqui? Nós temos que nem todas as pessoas que usam droga vão se tornar pessoas dependentes. E nem todas as pessoas dependentes vão chegar a esse estágio, a essa consequência. Então, nós temos que analisar um contexto. Depende da forma como a pessoa usa, da quantidade que ela usa, da maneira como ela usa, das razões que ela busca isso, entendeu? Nós temos que analisar todo esse contexto. O êxtase causa uma agitação psicomotora muito grande e a overdose, e isso é preciso deixar muito claro, são mais de 8 tipos de overdose. Overdose não é a quantidade de droga ou de uso de droga que a pessoa faz. Ela pode ser de forma indireta. E o êxtase é um exemplo muito claro. A pessoa morre por desidratação. Não é pelo tamanho do efeito da droga, mas dos efeitos colaterais que ela causa. Por isso que nas baladas, nos Estados Unidos, na Inglaterra, as ONGs, elas distribuem água, porque dentro dessas baladas, se a cerveja custa R$3, um copinho de água custa R$10 ou $10, é por aí. Por quê? Porque a água, nessa situação, ela é muito mais importante do que a cerveja de qualquer outra. Por quê? Imagina o radiador de um carro. Nós estamos no carro, aí a gente põe esse carro a 200 km por hora. E a gente não para. Ele vai superaquecer. E se não tiver água, o motor vai fundir. Nosso cérebro também. Se nós nos agitamos, né? Se nós superaquecemos esse cérebro e ele não tem água, ele com certeza vai fundir. Esse motor vai fundir. Jesus, e os danos que causa a cola de sapateiro? Porque é muito comum hoje a gente vê o pessoal de rua, molecadinha, fazendo uso dessa substância. O que ela pode causar? Nós temos a mania de achar que toda substância ela pode curar, pode tudo. A exemplo do tempo que a gente era criança, nossos pais nos davam biotônico Fontoura. Biotônico Fontoura tinha álcool na sua composição, tinha etanol. Davam aquela substância, que eu não me recordo agora o nome, que tinha